Oi, gente. Deixa eu ver, hoje aqui é 7 de junho de 2022. Nós estamos ali 4 meses mais ou menos da eleição, né? E fazia tempo que eu não gravava um vídeo, né? Hoje me deu vontade de gravar um vídeo porque ontem eu caí, digamos, inadvertidamente, na TV Cultura, lá no, como é que chama? Jornal da Cultura, né? Porque eu estava esperando o Roda Viva do Haddad, então fiquei lá, acho que faltavam uns 10 minutinhos para começar, e botei lá, e estavam lá, né? É um jornal que tem um formato que tem uma apresentadora e geralmente dois comentaristas, né? Ou duas comentaristas e tal. Não sei bem se eles se repetem, não sei como é que funciona um pouco isso, porque eu de fato não assisto, né? Mas ontem estava lá o filósofo de botequim, o Pondé, né? E o Gessner Oliveira, né? Que é aquele economista aí, figurinha carimbada, está sempre aí falando, né? Das pautas neoliberais, enfim, defendendo as pautas neoliberais, tá, aquela coisa toda, né? Então é um cara que tem sempre voz, né? Bom, antes deixa eu dizer o seguinte, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, né, de filósofos de botequim. Ao contrário, conheço alguns aí, conheci alguns, conheço outros aí, que são muito interessantes e tal, mas evidentemente não é o caso do Pondé, né? E o Gessner, ele é isso, né? Ele é um daqueles que eu costumo chamar de tecnocratas de planilha, né? Aqueles economistas que têm aquela cartilhazinha, seguem aquela cartilhazinha neoliberal, tal, que eles determinam, né? Porque eles determinam, né? Como eles têm voz, às vezes, que não são contrapostas, né? Eles vêm com ar de verdade, né? Então ele diz o que é bom para a economia, o que é bom para o país, o que não é, o que é bom para o trabalhador, o que não é bom para o trabalhador. Esses caras, eles têm, né, a planilha Excelzinha ali, os tecnocratas da planilha mesmo, como eu costumo dizer. Então, ele estava lá, né? Eu não escutei o Pondé falar porque eram os últimos 10 minutos e a palavra estava com o Gessner depois que a apresentadora levantou a bola para o Gessner falar de dois assuntos, né? Dois temas, que eram temas que ficaram aí na pauta dos jornais aí da grande mídia, né? Que é um vazamento, alguma coisa assim, da discussão do programa de governo do PT, que vai ter que discutir ainda com os aliados, evidentemente, né? Mas pensaram dois temas que são temas muito caros, né, para essa mídia aí oligopolista e ultraliberal, né, que é o teto de gastos e a reforma trabalhista, né, reforma trabalhista. Então colocaram o Gessner lá para atacar aquilo que eles entendem que será que o PT vai mexer com isso, tal, né, vai revogar o teto dos gastos e que vai, claro, rediscutir a reforma trabalhista, enfim, que tem que ser feito, não tem a menor dúvida. Qualquer governo minimamente decente tem que rever, tem que revogar o teto de gastos, tem que rediscutir essa reforma trabalhista. Não precisa ser muito, você tem que ter um mínimo de decência, né? Para você. Essas questões são evidentemente muito importantes para um novo governo colocar em pauta. Mas muito bem, aí colocam o Gessner lá para dizer, não, a reforma trabalhista é muito boa para o trabalhador, não sei o que, não pode mexer nisso e tal. E aí fico pensando, claro, você tem lá, né, esses caras, eles pensam, estudaram tal, mas eles estão vinculados, né, enfim, a um grupo de interesses ali, né? Por isso que esses caras têm voz, né? Mas eu fico pensando o seguinte, cara, não é possível, porque tem algumas questões que são tão básicas que às vezes eu olho para um cara como esse, para o Gessner de Oliveira, que ele está, digamos,
num período, num momento pré-Fordismo ainda, da formulação do seu pensamento. Pré-Fordismo, porque não é possível. Eu estou falando Fordismo porque, lembrando lá, todo mundo sabe essa história, tal, né? O Henry Ford foi o cara aqui, né, da produção em massa, né? Aquela coisa da linha de montagem e tal, aquilo era péssimo, né? Porque quando você tem a linha de montagem assim, e cada trabalhador ele funciona como um parafuso que parafusa um parafuso, né? Ele tá vinculado, ele está dentro do processo, ele é um pequeno, né? Pequena ferramenta ali, né, de trabalho ali. Ele não consegue entender todo o processo, e se ele não consegue entender todo o processo, ele não consegue formular base de consciência para esse entendimento, né? Quem falava muito disso, vários pensadores, mas eu gostava muito de uma pensadora que recomendo uma pesquisa aí, que é a Simone Weil, né, que foi uma ativista. Ela para pensar a respeito dos trabalhadores, ela foi trabalhar mesmo, né, na Renault na época, tal, uma filósofa, uma figura do pensamento, tal mesmo. E ela falou muito dessa questão da automação do trabalho, tal, da automação do trabalho, não, dessa divisão absurda do trabalho, que não faz com que o trabalhador ele possa pensar todo o processo. E isso evidentemente impacta, né, na formação de pensamento, de consciência. Mas você tem uma outra questão que o Ford, o Henry Ford, ele entendia o processo capitalista como uma cadeia, que não era só uma cadeia de produção, mas uma cadeia de consumo. Então ele entendia que era tão fundamental quanto produzir você criar um mercado consumidor, né? E os seus próprios trabalhadores da sua fábrica se colocavam nessa condição, né? Alguns tinham até a grande possibilidade ali de comprar um carrinho fabricado por eles mesmos ali. Então era o entendimento dessa cadeia. Você produz, mas você tem quem compre, né? Você tem que formar cada vez mais, você vai produzir mais e você, portanto, vai ganhar mais à medida que você aumente o mercado consumidor. Não é nada mais básico na economia do que isso, né? Esses caras, o Gessner de Oliveira é um deles, que fascinados, entusiasmados, né, por esse momento ultraliberal, o cara não consegue entender o básico. E não estou falando de um capitalismo ultraliberal, neoliberal, ultraliberal, na condição de nós estarmos aqui num país da periferia do capitalismo, o que coloca essa questão, uma dimensão muito maior. E os caras não conseguem entender isso. Eles estão nesse pensamento maluco aí, que como esses empresários, esses caras que produzem e tal, estão tendo lucro porque você tem um salário baixo, enfim, não querem mexer nisso, né? Ou seja, eles não têm a compreensão mínima, né, que você tem, eles não conseguem pensar, não vou nem dizer a longo prazo, eles não conseguem pensar a médio prazo. Para eles o importante é que eles estão agora com os seus lucros, só pensam no lucro, eles não conseguem entender esse processo da formação de consumidores, né, que é a base, né, do capitalismo. Então, ao contrário, o que esses caras eles insistem nas medidas, nas leis, tal, é nisso, né? Reforma trabalhista, no teto de gastos, e que criam essas e outras reformas, né? E entendimentos do processo, desse processo maluco neoliberal, sobretudo no país da periferia do capitalismo. Ele gera desemprego, 14 milhões de desempregados que nós temos. E se você colocar na base mais dos jovens, de uma faixa etária, é muito maior que isso. E você tem uma base de pessoas que estão trabalhando, uma condição de trabalho precarizado, né, que é enorme.
Então, claro, os desempregados estão fora do mercado de trabalho. E os trabalhadores, né, em situação precarizada, não tem nada, são esses caras que estão trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. Esses caras, eles consomem o básico do básico. Eles não fazem parte, né, desse mercado consumidor, eles estão excluídos disso, né? Então, o que o neoliberalismo cria, né, o que o ultraliberalismo cria, a gente sabe, a gente já tem experiência na América Latina, na Argentina, a gente já soube com Menem, né, com Macri, a gente tem várias experiências aí, isso é empírico já, que, sobretudo na periferia do capitalismo, volto a dizer, o neoliberalismo ele cria uma massa enorme de excluídos e aumenta a renda de uma fatia muito pequena, né? Que são os milionários que viram bilionários e os bilionários que viram trilionários, e assim sucessivamente. Então, esses caras eles estão, por isso que né, me ocorreu isso, e esses caras eles estão ainda no pré-fordismo. Eles não conseguem entender o básico disso. Mas, enfim, a gente sabe que não são acadêmicos, são caras que estudam e tal, mas evidentemente a gente precisa contextualizar um pouco qual é esse entendimento de economia que esses caras têm, ou deixam de ter, né? Porque, claro, eles estão vinculados a muitos interesses que a gente sabe quais são, né? Então eu não aguentei de não falar sobre isso, porque eu já tinha falado há um tempo atrás, acho que talvez o último, o penúltimo vídeo meu era sobre um desses que eu vi na Globo News da vida, desses economistas aí de planilha, tal, né, esses tecnocratas de planilha, e que nós vamos tomar chazinho de camomila, tal, porque nós vamos aguentar esses caras por aí até outubro, né? Então, tenhamos calma e sigamos em frente. Um abraço.